eu percebi que tinha alguém no último banco, uma igreja bem maior do que essa, no último banco do lado direito, na esquina, e ele olhava assim. Eu comecei a pregar, e ele prestava atenção. E depois que terminou o sermão, eu estava me despedindo na porta. E ele me disse assim no meu ouvido: gostei muito. Eu disse: amanhã tem novo. Ele disse: amanhã eu venho. No outro dia, domingo, quando eu levantei, estava ele lá, mas um banquinho à frente. Terminou e disse: gostei mais do que ontem, amanhã eu venho. E todo dia ele falava isso. E eu percebi que naquela igreja tinha uma senhora que era esposa dessa pessoa que eu estou falando. Ela ficava mais ou menos assim, no meio da igreja, e ele nunca vinha, ele gostava de ficar lá no cantinho dele, mas cada dia ele vinha se aproximando. E eu conversando com ela, eu disse assim: eu queria tanto fazer uma visita a vocês. E ela disse: irmão Elias, ele não gosta de pastor. Algumas pessoas já foram lá em casa e botou para correr. Você não quer saber de crente. E eu pensei: Deus, é desse que eu gosto. E na quarta-feira, quando ele terminou, na terça-feira, quando eu terminei de pregar, preguei sábado, domingo, segunda, na terça, quando eu saí lá de fora, a gente se despediu, ele disse assim: pastor, eu quero que o senhor vá almoçar na minha casa amanhã. Aí, uau! Primeira vez que vai um pastor na casa dele. Ele nem sabia que eu não era pastor. Cheguei lá, me recebeu com alegria. E a esposa também. Irmãos, eu estava olhando para essa TV aqui, me lembrando. Eles tinham um gato, irmão, maior do que essa TV, sem brincadeira. Mas muito grande. Quando eu saí de lá, a esposa disse, a Nilda disse assim: como aqui não é um gato mesmo. Eu digo: não, gato, estou eu aqui do seu lado, né? Mas grande, bonito, peludo, lindo gato. Tiramos fotos, aí foi uma tarde assim, maravilhosa, almoçamos, mas eu percebi alguma coisa diferente nele. Ele me fazia umas perguntas assim profundas, ia lá no fundo do baú assim, e a gente ia conversando, e eu calado olhando assim, sondando o coração dele. Ele disse: esse camarada é dos meus. Terminou o almoço, de uma piscina assim, na casa dele. E a minha esposa ficou conversando com a esposa dele, e ele disse assim: eu quero te mostrar um negócio, vem cá comigo. E a gente passou assim do lado da piscina e disse: amor, fica aí que eu vou aqui com o irmão. Ele abriu uma porta. Quando ele abriu a porta assim, meu Deus, uma biblioteca cheia de livros, de umas vestimentas, com umas batas, com umas coisas. Disse assim: homem é juiz, e eu não sei. E eu mexendo com ele, rapaz. E a gente foi conversando, e ele disse: irmão Elias, não, ele me chamou de pastor. Pastor, você foi o primeiro pastor que veio na minha casa, que eu não aceitava ninguém. E aí eu fui contar para ele que eu não era pastor, e ele disse assim: você não é porque ele não quer. Mas tudo bem. Ele disse: eu sou da maçonaria, mas eu estou gostando demais da programação. E se tem uma coisa, irmãos, que nós não podemos perder, é tempo. O tempo, ele é sagrado. E Deus coloca o tempo na nossa vida para que a gente possa aproveitar. Eu aprendi isso com o velho irmão Val. Ele dizia: meu filho, nunca perca tempo, principalmente se for para pregar o Evangelho. E eu olhei para ele e eu disse assim: por que o senhor não se batiza no final da semana? Ele olhou assim para mim e disse: e pode? Eu disse: pode. Está decidido? Eu disse: estou decidido. Eu disse: e a maçonaria? Ele faz parte do passado. A partir de hoje eu não sou mais maçom. Irmãos, eu me arrepiei. Eu disse: Deus, isso é um milagre. E ele disse: quando? Eu disse: sábado. Faltavam 2 dias para o sábado. Ele disse: eu quero.
No outro dia começamos a fazer um estudo ali, mas estava finalizando a semana de oração. E eu falei para minha esposa, ela disse, vai ser o batismo mais lindo. Falei para o pastor, ele disse, eu não acredito. A esposa já orava por ele há mais ou menos 20 e poucos anos. E quando eu falei para o pastor, não lembro o nome do pastor. Talvez alguém possa depois me falar. Marcondes. É isso mesmo. E ele, sábado agora, irmão, sábado, a minha esposa é criativa, ela disse, amor, ele vai se batizar vestido de anjo. Eu disse, sério? E a esposa dele vai levar ele dentro do tanque, vestida de anjo, os dois coroados no centro da igreja, a igreja comprida ali, quando eles entraram na igreja, e a esposa foi levá-lo dentro do tanque, entregou ele no tanque. Quando o pastor pegou nele e orou, que desceu as águas ali, foi embora o maçom. Foi embora alguém que lutou para ser um adventista do sétimo dia. Mas quando ele ressurgiu das águas, ele levantou, salvo em Cristo Jesus. Amém. Quando o Omar me falou que este homem estaria aqui, eu disse, meu Deus, 10 anos depois. E quando ele desceu na moto assim, eu fiz, estou de olho em você. E ele foi lá, a gente se abraçou. Ele está passando assim por um momentozinho meio delicado, mas a gente já conversou, já nos emocionamos ali, mas eu quero que vocês, eu vou quebrar o protocolo, irmãos. Nada que ninguém acima dos outros. Mas eu quero que a igreja receba agora, uma salva de palmas, o irmão Alexandre. Vem para cá, Alexandre. É um prazer imenso. Depois de 10 anos. Encontrei maçom. Agora é um maçom adventista, né? Ancião de igreja, líder, coração de Deus assim, imenso. Perdemos contatos tanto tempo, mas Deus me trouxe aqui. Segunda-feira, irmão, faz um mês que a esposa dele se foi. Eu 14/7. Não, isso aqui é outra coisa. Depois eu. Irmã Rosiana, a mulher de Deus, irmãos. Mulher espetacular. Fizemos uma amizade assim, tão gostosa. Quando o Omar me falou, Omar, levanta a mão, irmão. O Omar, eu baixo o quarteto, ele disse, sabe que ele faleceu? Mas eu. Está guardando, irmão, Alexandre. E assim, eu não ia falar o que eu ia falar hoje, não ia pregar o que eu ia pregar hoje, mas eu quero que você receba essa mensagem hoje como uma cadeia para esse coraçãozão aqui. Porque diga, João Alexandre, as trombetas vão soar, Jesus vai voltar, e o anjo da irmã Rosiane vai estar ao lado do seu túmulo, dizendo, Rosiane, levanta porque o teu pai te chama. Amém. Você vai viver com ela para todo sempre na eternidade. Não esqueça disso. Deus te abençoe. Muito obrigado. Ele disse, mas ele me chama lá, não que eu vou chorar. Eu disse, problema seu. Isso são apenas, irmãos, alguns pontos que marcam a nossa vida na igreja. Eu já falei para vocês. Um amigo uma vez me perguntou, se você não fosse adventista, seria o que ele disse? O adventista. Ele disse, eu sei, está com problema na audição. Eu disse, não,
Estou lhe ouvindo em alto e bom som. Se você não fosse adventista, o que você seria? Eu adventista. Ele disse: entendi. Adventistas são aqueles que aguardam o que, irmãos? A volta de Jesus. Quantos estão aguardando a volta de Jesus? Diz amém. Amém. Se acontecer alguma coisa que a gente não se encontre mais aqui nessa terra, um dia eu vou encontrar e vocês vão encontrar comigo na Canaã celestial. Amém. Eu vou dizer o nome de vocês. Você sabe como vai ser seu nome lá na cidade de Santa Luciana? Você sabe como vai ser seu nome? Não, não sei. Não sei. E o seu, Daniel? Eu sei que a gente vai voltar a cantar lá e a gente vai cantar aquela musiquinha. Ao novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Você sabe seu nome lá na glória? Deixe de ser curioso. Você vai ter que ir para o céu, você vai em nome de Jesus. E nós vamos participar do grande encontro celestial. Tem pessoas que dizem para mim: Elias, eu não sei cantar. Deus sabe sim. Porque nós aqui estamos apenas passando um período de treinamento. E nós precisamos treinar a ser filhos obedientes a Jesus. Enquanto Ele não vem, que a gente esteja preparado para encontrar com Cristo Jesus. Amém. É muito bom fazer parte da família de Deus. Nunca desista. Para o alto e avante. Amém. Eu vejo, quando eu olho a cruz de Cristo, com as 3 pontas fora da terra, é uma encruzilhada, irmãos. Para a direita, para a esquerda. E é onde Jesus Cristo inclinou a sua cabeça. Ali é o caminho que conduz à salvação. E as últimas palavras de Jesus foi tetelestai, que quer dizer tapado. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, que corremos e caímos, nos prostramos diante de Cristo, Ele está dizendo para nós todo dia: tetelestai, filho, tetelestai, está pago. Senhor, eu errei nisso, está pago, filho. Senhor, eu me desviei para a direita, para a esquerda, está pago, filho. A sua salvação está garantida. Basta você querer. Eu costumo dizer que o carimbo, a tinta que carimba o nosso passaporte para a eternidade, é o sangue da mão de Jesus. Quando Ele crava, quando eu e você desobedece, quando eu e você se distancia de Jesus, Ele apresenta as suas mãos diante do trono da graça. Ele diz: Pai, foi pela igreja do Boa Vista 1. Pai, foi pelo quarteto Novo Canto. Foi pelas meninas do quarteto, as esposas que são dedicadas, que lutam para pregar o Evangelho. Nunca para de pregar a igreja, porque Jesus está chegando. Amém. E Ele vem buscar você, porque você é especial demais. Amém. Irmão Misson, permaneça, irmão, com essa fé, com essa vontade de crescer, porque um dia você não vai mais morar em Caruaru. Vocês vão morar na cidade santa, Nova Jerusalém. Amém. Que Deus nos abençoe. Nessa manhã, em pouco tempo, vou só fazer um resumo aqui. Eu intitulei a mensagem dessa manhã uma coisa assim, talvez você até estranho. Eu não gosto de dar título às minhas mensagens, mas eu coloquei um título. Hoje eu acordei 3 horas da manhã e disse: eu vou revisar a mensagem. Talvez Deus queira que eu fale algo que não esteja ainda no escrito.
E o título que eu dei foi Mortos Dentro da Igreja. Uau! Mortos dentro da igreja. Porque muitas e muitas vezes nós estamos indo para a igreja igual morcego. Como morcego, irmã Elias? Eu gosto de comparar os cristãos com duas coisas. O irmão Coentro, já viu o tipo desse tipo de irmão Coentro? Tem o irmão Raimundo, que é um pé na igreja do mundo, mas tem o irmão Coentro. Meu primeiro trabalho no ENA foi tirar os matinhos no meio daqueles canteiros de coentro. E eu falei para o meu chefe Nelson, um dia desse ele me ligou. Está lembrado dos pés de coentro? Eu digo, estou, que você me maltratou, eu tinha apenas 12 anos. E ele disse, mas eu não disse, mas é só aquela besteirinha, só pegar um matinho assim. E eu identifiquei aqueles matinhos como joio. Joio. Nunca seja joio, mas seja o quê? O que é que o trigo faz? Ele cresce, ele prega, ele canta, ele orienta. E eu disse, só essa bobagemzinha. Ele disse, depois a gente conversa. 2 dias depois eu não aguentava nem fechar as mãos, os dedinhos tudo doentes. E eu olhei, um dia estava uma tempestade, e eu cheguei lá, meus coentros, meus amiguinhos, estavam todos deitados assim, na terra. E eu pensei, bando de preguiçosos. Passou a tempestade, eles, aquelas canelinhas fininhas. Isso representa aqueles cristãos que podem vir o que vier. Estou em paz. Muitas vezes nós reclamamos de Deus pelas dificuldades. Deus não vai afastar as dificuldades de você. Não porque Ele não queira, porque nós escolhemos. Sabe o que é? Muitas vezes você não vai sentir Deus ali caminhando com você, porque você vai estar nos braços de Jesus. Ele vai passar com você pelo vale da sombra da morte. Ele vai passar com você pela tempestade da vida. E Ele vai atravessar com você e dizer, filho, agora você está salvo. Isso é muito importante. E tem um outro membro, que é o membro morcego. Deus abençoa, Deus manda, Deus conforta, Deus dá saúde, Deus dá finanças, Deus dá uma família bonita, dá filhos espetaculares, mas você só anda de cabeça para baixo, reclamando, se maldizendo, falando coisas que entristecem o coração de Deus. Não seja um crente morcego. Erga a cabeça e olhai, que a redenção se aproxima. Amém. Que Jesus vem buscar a mim e a você. Amém. E que Ele quer fazer em você uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Um dos versos mais bonitos da Bíblia que eu acho é Mateus não, Apocalipse 3:20, que diz, eis que estou à porta aí e bate. Se você abrir, Ele entra. Mas se você não abrir, Ele vai ficar esperando. Tem pessoas que dizem assim, estou na igreja há 20, 30 anos, 40 anos, mas parece que Deus não fala comigo. Eu digo, meu Pai. Sabe por que, irmãos, Deus muitas vezes não fala conosco? Porque a Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar. Eu vou perguntar se não é responder assim, como pessoas que buscam em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar e As coisas serão acrescentadas. perceberam que vocês falaram? Busque em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas eu darei a vocês. Amém. Isso é o Deus que eu sirvo e que você serve. Segunda perguntinha.
Quem é esse Jesus para você? Quem é esse Deus para você? É o Deus do milagre? É o Deus da providência? É o Deus que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Quantas experiências nós temos com Deus. Eu estava contando para os meninos, depois que eu saí do quarteto, fui para um mundão aí, não fora da igreja, mas fui morar em Belém, morei em Paraná, morei em Palma, Tocantins, morei em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu dizia: Senhor, como a tua família é linda. E ontem eu estava fazendo uma pesquisa e pensando assim: qual a maior igreja, independente de ser adventista ou não, no mundo? É uma que tem lá em Seul. Onde é Seul? Coreia. Aliás, na Coreia do Sul mesmo. Sabe quantos membros tem? Alguém arrisca? Alguém já fez essa pesquisa? 400 mil membros. Meu Deus! Cada sessão do culto, 27 mil pessoas louvando, cantando. Aí eu fico pensando assim: por que uma inspiração tão grande? Quantas vezes espalhado nas igrejas do Brasil todo, a gente chega às igrejas, às vezes tem muitos bancos vazios. E eu fico pensando assim: parece a igreja, uma igreja de membros nos céus. Irmãos, eu quero que vocês orem, porque a minha vida está virada de cabeça para baixo. Quando a gente chegou no Paraná, o pastor Montano de Barro disse: eu preciso de um casal, uma cidadezinha ali. Eu acho que eu já contei isso para vocês. E nós fomos para lá e a igreja tinha 4 membros. Depois de 9 meses nós fomos transferidos. A igreja ficou com 36 membros. 9 meses de pregação da palavra. E nosso carro era para cima e para baixo, visitando as pessoas. E tinha uma moça lá que tinha uma filha toda atribulada, tinha 9 crianças. Quando ela chegava na igreja, soltava um menino, passava debaixo da cadeira, ia para o banheiro, batia a porta. E o pastor lá era um santo. Ele disse: irmão Elias, deixa. E um dia ela chegou na igreja, na quarta-feira, e disse: irmãos, eu quero que vocês olhem por mim, porque ontem eu ia me matando, eu ia tirar cabo da minha vida, eu ia me suicidar. Aí todo mundo na igreja ficou tensa. Na outra quarta-feira, ela disse assim: irmãos, continue orando, porque ontem eu ia me matando. Eu olhei para ela de novo. Na terceira vez ela disse: dessa vez foi quase. Eu olhei para minha esposa e disse: se quarta-feira que vem ela disser que quer se matar, eu vou ensinar ela como é que faz. São pessoas que só olham para baixo. Oxalá que nessa manhã não tenha ninguém. Eu não sei como é que está o coração, porque quem prescruta o nosso coração, quem é? Deus, Espírito Santo, Jesus. E a gente fica assim, os dias vão passando, as alegrias vêm, e a gente vai dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém. Abre na Bíblia de vocês, só para a gente ver aqui um versinho. Depois o quarteto vai cantar. No livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso 21. Marcos 5, 21. Cabeçalho diz aí a filha de Jairo. Os 4 evangelhos, irmãos, é onde aparecem os maiores milagres do ministério de Jesus, os mais importantes. E dentre eles,
estão as 3 ressurreições de Jesus. Será que nessa manhã eu estou falando para alguém que precisa ser ressuscitado, que precisa ser restaurado, que precisa levantar e colocar uma posição na sua vida? E eu vi aquele verso: esse é o caminho, andai por ele, ande por ele, lute por ele, sofra por ele, visite pessoas. Será? Ou será que eu estou falando para alguém que está tão angustiado, irmãos, que às vezes entra na igreja e faz aquele amigo meu lá do Paraná que diz: olha, eu tenho tanto problema que eu não posso nem orar, porque Deus não ouve as minhas orações. Deus ouve. Ele dizia: parece que quando eu vou para a igreja, eu vou de mãos dadas com os meus problemas, porque tem pessoas que são assim. E quando vão entrar na igreja, chega no cantinho ali da porta, coloca o seu saco de problemas e diz: aí, fica aí, problema, que eu vou adorar a Deus, daqui a pouco eu volto. Aí ouve músicas, como as lindas músicas que ouvimos hoje, mensagens que tocam, mas a pessoa não se arrepia, não se emociona, não chora. Vocês sabem que eu choro fácil. Uma vez eu estava pregando na igreja, uma das igrejas centrais de Londrina, e o irmão chegou para mim e disse: por que você chora quando está pregando? Eu disse que talvez a minha emoção não é igual à sua. Porque Deus está falando, e parece que você está surdo, parece que você não ouve, parece que você não dá nem atenção. Aí as pessoas se emocionam, as pessoas vêm aqui na frente, faz uma renovação. Aí você vai para casa, quando você chega na porta, você pega na mão dos seus problemas e diz: vamos para casa, problema. Vamos para casa. Porque eu sou um cristão no céu. Eu só olho para baixo. Mas louvado seja o nome de Jesus, que nesta igreja só tem pessoas que dizem assim: pode cair o mundo, eu estou em quê? Em paz. Eu sei que vai ser difícil esquecer a fisionomia de vocês. Pode ser que eu esqueça dos irmãos, tá? Sabe que eu tive um problema de saúde desse meio sério, vou entrar nesse detalhe. Mas lá no céu, eu quero encontrar com todos vocês. Amém. Seja onde for. Amém. Igual diz um amigo meu: haja o que haja, mas eu quero encontrar com vocês no céu. Amém. Quando o novo canto me convidar para cantar lá no céu, eu vou dizer: sabe para lá, novo canto, que aqui quem canta é o novo coro, o coro dos anjos, e nós somos anjos na forma humana. Como diz a minha esposa: anjo de uma asa só. Uma asa voa pregando nos 4 cantos, e a outra asa você abraça a pessoa que está do seu lado. Nunca pare de abraçar, irmãos. Nunca pare de dizer assim: Queca, eu amo você. Hoje eu falei para o Queca ali: Queca, dá um sorriso, Queca, você nunca ri. Ele é a coisa que ele mais sabe fazer. Porque nós temos que viver com a cabeça voltada para Cristo. E o relato diz assim: e passando Jesus, verso 21, Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande, o que, irmãos? Multidão. E ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, melhor, por nome o quê? Quem era Jairo? Um dos chefes da sinagoga. E vendo, prostou-se aonde? Aos pés de quem? Aos pés de Salvador. Por que os pés de Salvador? Terceira e última perguntinha nessa manhã. Por que quando nós estamos machucados, chorosos, por que quando nós estamos atravessando o vale da sombra da morte, o nosso Getsemane,
A gente não se prostra aos pés do Salvador. Eu estava ali em Vila Velha, eu morava de frente da igreja, em cima da igreja, e um dia eu convidei uma pessoa para pregar lá na minha igreja. E ele começou assim: irmãos, é um prazer inenarrável. Eu disse: nossa, mas eu não sou digno de estar aqui. Eu: uau. Ele disse: sabe por quê, irmãos? Porque tem uma montanha de pecados. Tem um amigo teologando que hoje é pastor lá no Espírito Santo. Ele bateu nas minhas costas e disse: meu, assim, a sua igreja está de luto. E ele pregou, irmãos, uma mensagem até bem assim, rechonchuda. Eu tinha esquecido o que ele falou, e no final ele disse: vem aqui, minha esposa. Chamou a esposa lá na frente e disse: lembra que eu disse que eu não sou digno de estar aqui? Eu disse: não, Senhor, deixa ele calado. Ele disse: então você vai orar, minha filha, porque eu não posso orar. O amigo disse: sua igreja está de luto e enterrada. Lá fora ele disse: quero falar com você. Ele disse: pois não, irmão. Eu disse: você não ora pedindo perdão. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu sairei fora. Não tenha vergonha de ir a Jesus. Não tenha vergonha de convidar Jesus para ser seu amigo. É diferente. Você olha para Jesus e vê Ele como um Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas você precisa aprender a ter esse Deus como seu amigo. E bater um papo, de conversar, assim como nós fizemos com os meninos. Já conversei com todos eles. Daqui a pouco nós vamos conversar mais. Mas nós precisamos não perder tempo. Nós precisamos gastar tempo para estar aos pés de Salvador, contando para Ele aquilo que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Olha o que disse Jairo aqui, irmãos. E rogava-lhe muito, dizendo assim: minha filhinha está moribunda ou doente. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que ela sare e o quê? Viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. Para onde Jesus ia, uma multidão ia atrás de Jesus. Para onde Jesus se encaminhava, as pessoas queriam ver os milagres de Jesus. E o milagre da ressurreição foi um dos milagres mais fortes do ministério de Jesus, ou o mais forte. Sabe, Luciano, eu imagino assim, Jairo pegando, quem sabe, na mão de Jesus, dizendo assim: vamos, Jesus, caminha logo, vem logo, a minha filhinha está doente, ela vai morrer, Senhor, vem logo. E eu imagino Jesus andando assim. Porque não há relato aqui na Bíblia que nesse momento Jesus falou alguma coisa. Ele não falou, ele só caminhou com Jairo. Ele levou 3 de seus discípulos. E se tinha uma classe de pessoas, irmãos, assim que era admirado, talvez não pelo lado tão positivo, que os outros discípulos olhavam para Pedro, Tiago e João. Eram os 3 que andavam com Jesus para todo lado. Pedro, impossível. Tiago, assim meio. E João, o filho do trovão. Tem algum filho do trovão aqui? Tem algum que só é mansinho aqui? Tem algum parecido com aquele menininho, filho do pastor? Que o pastor pregava, falava de amor, falava de paz, falava de família, e falava de mansidão, e o menininho foi olhando, e os olhos foram crescendo, e a mãe dele olhava para ele, ele com os olhos arregalados, olhando para o pai, e disse assim:
mamãe, vamos morar na igreja. Ela disse, por que, filho? Ele disse, porque o papai aqui é tão bonzinho. João, filho de Trovão, então somos quem? Um discípulo amado. Tem algum discípulo amado agora? Não deixe que ninguém saiba. E aí, para finalizar, eu quero que vocês vão comigo agora até o versículo 35, primeiro capítulo de Marcos 5, verso 35, que diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: Jairo, a tua filhinha está morta. Não incomodes o mestre. Olha a resposta de Jesus. Jesus, tendo ouvido isto, essas palavras, disse ao principal da sinagoga, que era Jairo. Olha as palavras de Jesus: não temas, creia somente. Amém. Não temas, irmãos. Apenas acredite, creia. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te protejo e eu te fortaleço com a destra da minha justiça, salvação. Ser envolvido com a graça de Cristo é ser um super campeão. Não ter a graça de Cristo é um desgraçado, desprovido da graça do nosso Deus. Aí você vai pesquisar o que é desgraçado. Não sei. Condenado ao inferno. Misericórdia. Eu sei que nessa manhã não tem ninguém nesta igreja que seja desprovido de graça. A graça de Cristo, ela nos envolve. A graça de Cristo é igual uma galinha que abre as asas, os pintinhos vão ali para debaixo das suas asas. Eu me lembro quando eu estudava no ENA, aliás, em Satuba. Lembra, Daniel? Satuba. Eu fui pesquisar. Quando eu morava em Satuba, tinha aproximadamente 7.000 pessoas. E esse dia eu fui pesquisar, tem 6.872 pessoas. Em vez de crescer, está diminuindo. É assim que são muitas pessoas que estão na igreja, em vez de crescer espiritualmente, na graça, na proteção, estão andando cabisbaixo, estão andando assim, parece que é o último biscoito do pacote. Por que eu? Por que não você? Por que não você? Mas quando nós nos colocamos ali embaixo da proteção de Cristo, a Bíblia diz em Romanos que somos mais que vencedores. Somos campeões. Eu lembro que no livro lá da escola em Satuba, eu gostava de ler aquelas historinhas fictícias. E tinha um grande fazendeiro que ele criava uma galinha bem bonita, galinha. E um dia deu um incêndio na fazenda. Uau! Que primeiro tenor bonito. Não é você não, viu? Isso aí é igreja de Satuba, irmãos. Luciano, o que você está fazendo aí? Omar, Analisa. Daniel, você já estava ficando careca. Agora, irmãos, olhem para mim, não parece Charles Bronson? Picotão, assim, sabe? Que igreja gostosa. Essa igreja tinha 7 membros. 9. Irmão Maria, o irmão Bal, a irmã Carmelita, o Etevaldo, a Edileuza, a Etienne, o Elias e o Eliseu.
E um dia eu cheguei na igreja, a família estava toda chegando, o irmão Marinho não estava na igreja, a irmã Maria não estava na igreja, mas o irmão Mal estava ali pregando para os bancos. E eu disse assim, olhei lá no banco e fiz assim, tá doido? Depois ele disse, por que você me perguntou se eu estava doido? Doido estão vocês que quando começa o culto, vocês não estão na igreja. Eu tô... Deus tinha nos dado tudo. E a gente tem dito assim, depois eu vou, depois eu prego. Quem sabe se eu não tivesse ido em Maceió, com aquela semana de oração, não sei. Não tinha acontecido os milagres que aconteceram lá. No canto, quem sabe aquela música que você não tivesse cantado, não teria convencido pessoas. E o ser humano está caminhando para uma derrocada terrível assim, ó. Vem para a igreja, mas quer que termine logo. Vem para a igreja, mas não pode demorar. Aí quando começa a música, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, desde que não demore, porque tem coisa mais importante a fazer. Está cantando assim, Daniel. Está cantando assim. Meus irmãos, eu quero encerrar a mensagem dessa manhã dizendo simplesmente assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Amém. Não sejam crentes morcegos, mas sejam pessoas com os olhos fitos para o alto e avante. E que nós, em meio às tempestades da vida, possamos ter paz. Amém. Deus abençoe. Amém.